Olá, somos o Grupo 7 e iremos falar sobre a atuação do farmacêutico no monitoramento e rastreamento do colesterol. Bom, primeiro vamos entender o que é o colesterol. O colesterol é um tipo de gordura que está presente na estrutura das membranas celulares e é fundamental para o bom funcionamento do nosso organismo. O colesterol é encontrado no fígado, no coração, no intestino, no cérebro, na pele, nos músculos e até nos nervos. O nosso organismo, ele produz cerca de 70% de todo o colesterol do nosso corpo, e o que ingerimos na alimentação é responsável pelos outros 30%. Esse 70% do colesterol produzido no nosso corpo, ele vai ser usado para originar alguns hormônios, como a vitamina D, o cortisol, o estrógeno, testosterona e os ácidos biliares, que possuem um papel de extrema importância na digestão de gorduras. Bom, existem três tipos de colesterol que juntos vão formar o chamado colesterol total. O primeiro é o LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade, conhecida popularmente como colesterol ruim. Essa fração do colesterol total do organismo se acumula principalmente nas paredes das artérias, e quando seus níveis estão muito elevados, também pode aumentar o risco de desenvolver doenças coronárias, como por exemplo insuficiência arterial, o infarto do miocárdio e até um derrame cerebral. Os níveis adequados desse colesterol em pessoas saudáveis deverão estar abaixo dos 130 mg por decilitro de sangue. E para as pessoas que apresentam algum quadro de risco, os níveis não deverão ultrapassar os 70. O segundo colesterol que nós temos é o HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, conhecida popularmente como colesterol bom, que vai nos proteger do LDL, que é o colesterol ruim. Essa fração de colesterol possui a principal função de extrair o colesterol LDL das artérias e levar até o fígado, onde vão ser metabolizados e excretados posteriormente. Por isso, quanto maior for os níveis de HDL, menor vai ser o risco de contrair doenças cardiovasculares. Os níveis adequados desse colesterol devem ser superiores a 40 mg por decilitro de sangue. O terceiro colesterol que nós temos é o VLDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade, produzida no fígado e tem como a sua principal função transportar os triglicerídeos pela corrente sanguínea. Essa fração de colesterol total está diretamente ligada à quantidade de triglicerídeos e os seus níveis são influenciados pelo tipo de dieta que nós fazemos. Os valores considerados normais devem ser em torno de 200 mg por decilitro de sangue e é considerado alto quando está acima dos 240. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o colesterol alto afeta 40% dos brasileiros e é a principal causa das doenças cardiovasculares que matam 17 milhões de pessoas todos os anos. A má alimentação, obesidade, diabetes, hipertensão, tabagismo e sedentarismo são os principais fatores que contribuem para a elevação do colesterol ruim, além também do consumo excessivo de alimentos ricos em colesterol, gordura saturada e gordura trans. Por isso, é muito importante ter uma vida saudável. E como nós podemos prevenir o colesterol alto? Bom, com coisas bem simples. Com hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de exercícios físicos, é possível manter as taxas de colesterol bom e ruim em perfeito equilíbrio, diminuindo o risco de infarto, derrame cerebral e outras doenças que são causadas pela taxa de alto colesterol. Além disso, também devemos reduzir o consumo de açúcares, carboidratos e bebidas alcoólicas. Bom, depois dessa introdução, a gente vai falar um pouco sobre a atuação do farmacêutico tanto no rastreamento quanto na monitorização do colesterol. O rastreamento em saúde, ele é essa identificação provável de uma doença ou condição de saúde para um diagnóstico oportuno, correto e precoce. O farmacêutico atua na avaliação desse colesterol alto, que é uma das recomendações nos programas de rastreamento populacional para avaliar os riscos cardiovasculares. Então, esse colesterol pode ser identificado através de testes remotos ou de exames laboratoriais, até mesmo em testes de farmácia, que é o teste de colesterol capilar, e juntamente com a equipe profissional, o farmacêutico vai avaliar os resultados e auxiliar na decisão clínica da melhor conduta do paciente.
Além disso, o farmacêutico também pode atuar na educação em saúde, dando autonomia e empoderamento ao paciente para ele buscar manter-se mais saudável e para buscar a cura ou controle das condições de saúde. Então, alguns aspectos que o farmacêutico pode atuar é principalmente indicar as mudanças de hábitos e de estilos de vida, então alimentação, prática de exercícios físicos, objetivar melhor o tratamento, então explicar, orientar e buscar sempre adesão ao tratamento, auxiliar no uso e no descarte correto de medicamentos, então tanto na armazenagem, em como fazer a posologia correta, a administração correta, e falar também sobre as informações sobre doenças, os fatores de risco, condições de saúde, interações, possíveis reações adversas, entre outros. Outro ponto que o farmacêutico pode atuar é na dispensação e orientação farmacêutica, que tem como finalidade propiciar um melhor acesso ao medicamento e uso adequado. Então, por exemplo, um paciente com dislipidemia, o farmacêutico vai auxiliar onde que ele pode conseguir, por exemplo, se o medicamento forem as estatinas, onde que ele pode conseguir, qual é o jeito mais prático, como que ele pode fazer e como que ele deve utilizar aquele medicamento. E o farmacêutico também é responsável por avaliar as prescrições do ponto de vista técnico e legal, correlacionar as condições de saúde e características do paciente, além de outros fatores que possam intervir naquele seu tratamento e intervir quando for necessário. Também deve avaliar e promover a farmacoterapia completa do paciente, orientar o paciente a respeito dos horários de administração e outras informações e ressaltar a importância da adesão e manutenção do tratamento. Bom, a monitorização terapêutica consiste em mensurar e interpretar os níveis séricos dos medicamentos para a identificação de problemas relacionados à farmacoterapia ou à adesão do paciente ao tratamento, e tem como objetivo determinar as doses para se obter as concentrações plasmáticas efetivas e seguras. Sendo assim, os medicamentos hipolipemiantes, e aqui eu vou usar as estatinas como exemplo, precisam da monitorização terapêutica, pois existem pacientes que fazem uso das estatinas que podem apresentar o aumento dos níveis da enzima creatinina quinase, e é através dessa monitorização que se pode observar esse aumento. E se esses níveis dessa enzima estiverem 10 vezes maior que o limite da normalidade, o medicamento deverá ser suspenso. Além disso, é importante ressaltar que muitos pacientes que fazem uso desses fármacos utilizam outros medicamentos, então é necessário que o farmacêutico se atente à conciliação de medicamentos e à revisão da farmacoterapia. O farmacêutico tem um papel fundamental no acompanhamento terapêutico, pois esse serviço tem como objetivo a identificação de problemas relacionados à farmacoterapia. E cabe ao farmacêutico observar as condições de saúde, os fatores de risco e o tratamento do paciente, a fim de resolver ou prevenir eventuais problemas que podem aparecer durante o uso de fármacos hipolipemiantes. Ainda usando as estatinas como exemplo, elas são medicamentos seguros, mas pode aparecer alguns sintomas desconfortáveis, como uma mialgia, e é papel do farmacêutico auxiliar o paciente o que deve ser feito. Esse serviço acontece em vários encontros com um paciente dislipidêmico e geralmente acontece os outros serviços citados, já que o acompanhamento farmacoterapêutico apresenta uma característica longitudinal. Atualmente, os serviços farmacêuticos são regulados pela RDC número 44 de 2009 da Anvisa, e essa norma limita a medição dos parâmetros bioquímicos da glicemia capilar. Em outras palavras, a medição dos níveis de colesterol no sangue ainda não é regulamentada pela agência, não podendo, em teoria, ser realizada na farmácia. Apesar disso, farmácias e drogarias encontraram respaldo legal para a realização de testes do painel lipídico em outras normas. Uma delas, e uma das mais antigas, é a Lei Federal nº 5.991 de 1973, onde no artigo 18 diz que a farmácia poderá manter laboratório de análises clínicas, desde que em independência distinta e separada e sob a responsabilidade técnica do farmacêutico bioquímico. Além disso, a Resolução
585 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia é outra norma que garante essa atuação farmacêutica, abrangendo todo o território nacional, e regulamenta as atribuições clínicas que o profissional de farmácia tem de solicitar exames laboratoriais para fins de acompanhamento bioquímico e fisiológico do paciente, rastreamento em saúde e monitoria dos resultados da farmacoterapia prescrita.